Você tem muita ansiedade na hora da prova? Eu quero conversar com você sobre ansiedade na hora da prova. E esse é o grande vilão do candidato que se preparou. E infelizmente perde a prova por excesso de ansiedade. Todo mundo já passou por alguma experiência do tipo, ou conhece alguém que perdeu a prova por quê? Passou mal, teve uma crise de choro, sudorese, incontinência urinária, palpitação, ou mesmo branco na hora da prova. Tentou lembrar da resposta, sabe que já estudou sobre aquele assunto, mas só se lembra da resposta depois que saiu da sala. Mas então, o que aconteceu? Bom, antes de te passar todas as técnicas que você precisa saber para controlar a ansiedade, eu preciso que você entenda o que é ansiedade e quais são as reações que ocorrem dentro do seu corpo. A ansiedade é uma reação do nosso organismo diante de uma situação de estresse intenso. E esse é um grande dilema, porque para passar no concurso público você precisa de uma certa dose de estresse. Eu falo isso porque eu já passei na prova e eu consegui passar no concurso. O estresse funciona da seguinte forma. Nessa figura nós temos um plano cartesiano. O Y é a complexidade da tarefa, o X são as nossas competências e habilidades para executá-la. A faixa branca é o que nós chamamos de zona ótima, é onde você precisa se manter para garantir o seu desempenho. Um outro estudo feito por 2 psicólogos de Harvard mostra uma relação entre estresse e desempenho. Aqui nós podemos ver que à medida que o estresse aumenta, o nosso desempenho também sobe. Isso só até um certo ponto, onde ele se estabiliza, e depois ele cai vertiginosamente. Então, você precisa administrar o seu estresse para poder ter um melhor desempenho na prova. Tá, mas e daí? Onde está a ansiedade? A ansiedade está diretamente relacionada ao medo. Quando o indivíduo é exposto a uma situação de estresse muito grande, ele pode ter 2 reações, fuga ou luta. Portanto, na hora da prova, você pode ter essas 2 reações. Ou você luta e enfrenta, ou você quer fugir. Esta é uma reação inconsciente do cérebro, e você vai ter todos os desdobramentos dessas reações, como se você estivesse enfrentando um perigo real diante de um predador. O seu cérebro manda uma mensagem para o seu corpo e começa a prepará-lo para a fuga, causando uma descarga de adrenalina e cortisol. Você começa a ter uma visão em túnel, o que prejudica a percepção e a atenção, e consequentemente prejudica a leitura e a compreensão das questões da prova. O coração começa a bater mais rápido e a concentrar o sangue nos músculos e em algumas regiões do corpo, como pés e mãos, causando formigamento nessas regiões. O que também causa uma diminuição da circulação do sangue em outras regiões do corpo, como a face e o abdômen, causando palidez e mal-estar. A respiração fica ofegante e você começa a ter dor de cabeça e tremores. Tudo isso acontece em apenas meio segundo e é causado por um mau funcionamento de uma região do cérebro chamado Sistema Nervoso Autônomo Autonômico. Mas não se preocupe com esses nomes. Quando você passa por um estresse muito grande, o seu organismo começa a reagir instantaneamente. Mas o que acontece dentro do seu cérebro? O nosso cérebro é dividido em 3 unidades funcionais diferentes. O neocórtex, que é a parte superior responsável pelos pensamentos e pela razão. O cérebro de mamífero, ou límbico, é a parte responsável pelas emoções. E o complexo reptiliano, que é responsável pelos instintos e nossas percepções mais primitivas, tais como medo, sono, fome, etc. Mas por que você precisa saber de tudo isso? Quando nós temos uma crise de ansiedade na prova, a primeira coisa que acontece é que nós temos uns pensamentos ruins. E esses pensamentos se transformam em emoções. E essas emoções se transformam em reações do organismo. Por exemplo, quando avistamos um perigo real, nosso corpo prepara para uma reação. Neste caso, quando vemos uma cobra, nós temos um estímulo visual, que se traduz em uma reação do corpo, medo. Porém, aqui nós já podemos fazer uma distinção entre medo e ansiedade. No caso do medo, o perigo ele é real, ele existe fisicamente. Já na ansiedade, o perigo ele é abstrato, está na sua cabeça. Mas do que você tem medo? Muitas vezes a própria pessoa não sabe do que ela tem medo. Nesses casos, é preciso tratar com terapia. Mas, em geral, no caso da prova, tem o medo de reprovação, fracasso, rejeição da família e por aí vai. E como eu faço para tratar minha ansiedade? A ansiedade faz parte do nosso instinto de sobrevivência e é uma resposta inata do organismo. Porém, no caso de uma preparação para um concurso público, ou até mesmo no caso de treinamento para uma competição esportiva, o controle da ansiedade ele é fundamental. Então, eu vou te passar os 5 pilares do tratamento de ansiedade e o que você precisa fazer para se preparar para uma prova. Primeiro, faça atividade física. Quando eu falo para fazer atividade física, eu não estou dizendo que você precisa se matricular em uma academia. Pequenas atividades já podem te trazer algum resultado. Atividades como ir a pé para a padaria e não pegar o carro, subir as escadas e não utilizar o elevador, passear com o cachorro, são atividades que não tomam muito do seu tempo e vão te trazer bons resultados. 2. Durma bem.
Uma boa noite de sono é importante, não só para o controle da ansiedade, mas também para o registro da informação aprendida e na formação de memória. Então você precisa diminuir o máximo possível da luminosidade e do ruído no seu quarto antes de deitar. Ou seja, nada de celular pelo menos 2 horas antes de deitar. 3. Alimentação. A ligação entre o cérebro e o intestino é muito forte. Cerca de 95% dos receptores de serotonina estão no intestino. E alguns alimentos como legumes, nozes, castanhas ajudam no controle da ansiedade, além de tentar evitar açúcar e café. 4. Respiração. Esta é uma grande dica que você pode fazer a qualquer momento, inclusive na hora da prova. Utilize a respiração diafragmática. Coloque a mão na sua barriga enquanto estiver inspirando. Sinta o seu abdômen crescendo. Segure por 3 segundos e solte devagar, ainda com a mão na barriga. A respiração diafragmática, junto com as técnicas de meditação, são uma das ferramentas que você pode e deve fazer para controlar a ansiedade. 5. Reestruturação do pensamento. Essa talvez seja uma das etapas mais importantes do tratamento da ansiedade. E a forma como nós encaramos a prova e lidamos com as situações de estresse é o que vai desencadear as respostas do organismo. Nesse caso, por incrível que pareça, dar muita importância para a prova pode dar um gatilho. Ao invés de focar na prova, naquele pedaço de papel, tente se lembrar em todo o tempo que você estudou e se dedicou para aquilo. E que esta é só mais uma oportunidade de você demonstrar isso. Tente não ter pensamentos pessimistas e confie na sua preparação. Isso não é uma coisa muito simples de se fazer e, se possível, procure uma ajuda profissional.